Querido, você é muito bem-vindo. É muito bom ter você nesse tempo. Você escolheu tirar esse tempo para ouvir e cantar louvores, para ouvir a palavra de Deus. E eu sou grato por isso. Minha gratidão não é porque você escolheu assistir um vídeo onde eu falo, nada disso. Sou grato porque você está dando atenção para o que Deus quer te dizer. Então eu quero te convidar, louve a Deus com os cânticos e na hora da pregação, abra seu coração para que Deus fale contigo e para que Deus te console e para que Deus te encoraje. Eu espero, querido, que Deus possa suprir necessidades que há no seu coração e que Deus use você para suprir necessidade que outros têm. E sabe, nós precisamos da água viva que Cristo oferece. O mundo precisa. Você sabe o que é isso? Sabe do que se trata? Espera um pouco, que essa é a palavra que Deus nos traz. E eu espero que Deus te abençoe. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, a tua palavra no mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Tua glória vive em mim. Assim te chamo, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer no meu primeiro amor. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Tua palavra no mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória.
ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
Queridos, vamos orar ao nosso Deus pedindo instrução nesse tempo de reflexão? Senhor Deus e Pai, eu quero te entregar a nossa vida nesse momento pedindo que o Espírito Santo dos céus ilumine o nosso entendimento, esclareça para nós a palavra do Senhor e assim Deus coloca essa palavra em nosso coração, nos dando, Senhor, por meio dela, condições de viver de uma forma digna e coerente. Seja com cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo, querido, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos em uma série de mensagens nesse Evangelho. E na última semana, na mensagem anterior, eu mostrei para vocês como Jesus e João Batista dão uma lição de humildade. Começaram a fazer uma grande comparação e criar uma disputa entre quem batizava mais pessoas. João, até então, era o que batizava mais e Jesus menos, embora eram os discípulos de Cristo e não ele quem batizava. Mas surgiu esse debate. Quem batiza mais? João deu uma lição de humildade, dizendo que Jesus tinha prioridade. E Jesus também deu uma lição de humildade. Quando ouviu essa discussão, ele saiu de onde estava e foi para outra região. Então, o texto que nós vamos ler hoje, ele está combinado, a passagem está combinada com a que falamos na semana anterior. O texto diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que o próprio Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe então Jesus: Bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Querido, essa passagem, ela certamente já tem sido pregada há muito tempo. E eu não li todo o texto, e você talvez esteja curioso, porque quando nós começamos a ler um texto, o nosso desejo é ler toda a história, para que tudo seja explicado. Mas eu quero dizer que eu não vou me preocupar em ler toda a passagem e compartilhar contigo reflexões de todo o texto como se fosse falar tudo de uma única vez. Não é a minha pretensão. Eu quero te mostrar como que esse texto carrega algumas riquezas e eu quero aproveitá-lo para instruí-lo, já que nós temos tempo
e oportunidade, né? Nós não precisamos gastar tudo num dia só. Eu quero te mostrar, nessa primeira parte do texto, como que Jesus Cristo, ele oferece àquela mulher e ao povo dela a real satisfação e a água viva, ou seja, uma dádiva de Deus que poderia supri-los de forma definitiva. Mas para você entender um pouquinho desse contexto, lembre do que eu disse anteriormente e que os 3 primeiros versículos falam. Jesus estava na Judéia, pense comigo, uma região, olhando no mapa, ao sul da terra da Palestina, da região de Israel. Jesus estava batizando, mas como surgiu contenda a respeito de João e Jesus, Jesus decidiu ir para a região da Galileia, que é ao norte. Então pense, Jesus estava na Judéia, a Galileia estava ao norte e a província do meio era a província de Samaria. Essas terras, querido, elas eram terras da terra da região ou do país Israel, também chamado de Palestina, a terra que Deus deu a Abraão. Jesus estava na Judéia, mas ele decide então ir para a Galileia, que era a região onde ele vivia e onde ele havia crescido. Mas é curioso que Jesus Cristo, ele decide fazer a viagem passando pela terra dos samaritanos. Muitos judeus, quando viajavam, preferiam atravessar o Rio Jordão e dar a volta pela terra de Samaria. Mas Cristo faz uma viagem direto. Ele sai da região onde estava, de Jerusalém aproximadamente, e ele caminha durante bastante tempo, e o texto diz que ele chega na cidade de Sicar, na região de Siquém, na terra de Samaria. Para você ter uma ideia, de Jerusalém até a cidade de Siquém, é mais ou menos 75 quilômetros de caminhada, o que daria aproximadamente uma viagem de 15 a 16 horas. Cristo, ele faz esse percurso e ele chega nessa cidade. Bastante cansado, o texto diz que ele chegou ao meio-dia aproximadamente. Era a hora sexta, a hora em que o sol está queimando muito. E o texto bíblico disse que Jesus chegou ali cansado, ele se assentou junto a uma fonte, a um poço, enquanto os seus discípulos foram até a cidade comprar mantimentos e alimentos. O texto, então, querido, mostra Jesus e seus discípulos fazendo uma viagem. E pense, é uma terra árida, uma terra de forte calor. Dependendo da estação do ano, o calor era fortíssimo. E Cristo, vivendo num corpo humano, ele teve cansaço e sede, e ele também teve fome. E seus discípulos, então, deram assistência com a comida, enquanto Cristo descansava, e ali do lado da fonte, ele certamente teve sede. Naquele horário, chega ali uma mulher que está ali para tirar água. E Jesus Cristo começa a trocar com ela algumas palavras. Bem, para nós, isso pode parecer totalmente natural, mas, querido, você precisa entender alguns fatos. Primeira coisa importante de entender: o povo judeu, ele tinha uma indisposição e uma espécie de ódio, de revolta contra os samaritanos. Para você entender um pouco desse conflito, eu te convidaria a ler 2 Reis, capítulo 17, versículos 24 a 41. Você vai ver naquele texto, que é bastante antigo, bastante antes de Jesus, que o povo da região da Samaria, ele foi misturado. Quando aquela terra foi invadida por uma nação chamada Assíria, Samaria foi invadida pela Assíria. A Assíria misturou povos. Ela colocou naquele território dos samaritanos outros povos
que vieram com outros costumes, outros deuses e hábitos e valores. Então, o povo daquela região ficou misturado. Eles começaram então a ter uma raça misturada e um culto misturado. Isso, para o judeu tradicional, era uma coisa horrível, porque o judeu era muito zeloso da sua origem, do seu sangue e também da sua religião. Então, o judeu começa a olhar para o samaritano com um olhar de desdém e de julgamento, como se eles fossem inferiores pela raça mista e pelo culto misto. Então, você já entendeu um aspecto. Judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Para você entender a profundidade disso, judeus normalmente evitavam pisar em Samaria. Eles evitavam conversar com samaritanos. Um judeu evitaria comer em um utensílio que já houvesse sido usado por um samaritano. Então veja, o tamanho da rejeição é um distanciamento completo. Mas Jesus, quebrando paradigmas e costumes, ele está em Samaria, ele está diante de um poço e ali se chega uma mulher. E Jesus Cristo fala com ela e pede água para ela, da vasilha que ela tinha. Querido, se um judeu falar com um samaritano já era algo impensável, ainda mais um homem judeu falar com uma mulher samaritana. Quando Cristo pediu água para a mulher, ela mesma disse: como, sendo tu judeu, pede para mim água, sendo eu uma mulher samaritana? Querido, o costume daquela época trazia esse grande problema. Mas Jesus Cristo, ele age de uma forma diferente. Ele lida de uma forma diferente. E é muito interessante que Jesus Cristo, ele fala com aquela mulher, quebrando alguns padrões. E pense comigo, querido, quando Cristo fala com aquela mulher não era uma mulher comum. Pense comigo, uma região quente, uma região normalmente árida e muito seca. Jesus estava ali no meio-dia. Não era costume as mulheres irem tirar água do poço no maior calor do dia. Então, se aquela mulher estava no poço, tirando água, fazendo um esforço físico naquele horário quente, certamente ela era excluída socialmente. Eram as mulheres que tiravam água, mas as mulheres iam quando a temperatura era mais amena, no início do dia ou no fim do dia. Mas, se aquela mulher estava ali, ao meio-dia, no maior calor do dia, distante das outras, é porque certamente ela era excluída do grupo de pessoas da sua comunidade. Uma segunda coisa que é interessante é que aquela mulher, ela tinha plena certeza de que havia uma espécie de divisão, de antipatia entre os judeus da Judéia e Galiléia em relação ao povo dela. Uma mulher excluída socialmente, que estava endurecida ou ela já estava armada, enrijecida, quando ela vê um judeu, porque ela pensa: eles se sentem superiores a nós, eles nos rejeitam. E quando ela fala com Cristo, ela expressa isso, uma espécie de endurecimento. Mas ela também, queridos, o texto revela para nós, ela estava cansada daquele trabalho. O versículo 15 mostra isso, que ela fala: olha, se eu tivesse uma chance de não precisar vir aqui todo dia para buscar água, puxar água da fonte na corda e levar nos ombros para casa, bem, ela gostaria de ser livre dessa função. Uma mulher excluída socialmente, endurecida pela divisão que havia entre as pessoas do seu povo, uma mulher cansada daquela tarefa. Mas também, queridos, uma mulher moralmente rejeitada pela sua sociedade, porque era uma mulher
de vida promíscua, que vivia uma vida que não era legítima e digna de reconhecimento. Ela tinha um homem agora, que não era marido dela, e já havia sido casada 5 vezes anteriormente. Muito provavelmente, querido, essa era a razão de ela estar afastada e rejeitada pelas outras pessoas do seu contexto. Então, você já entendeu um pouquinho. Jesus está indo da região de Jerusalém para Galiléia, uma viagem de 140 quilômetros aproximadamente. No meio do caminho, ele para em Samaria. Com sede, cansado, ele pede água para uma mulher moralmente promíscua, uma mulher rejeitada, uma mulher enrijecida, uma mulher cansada daquele trabalho. Jesus interage com ela e faz um pedido: mulher, me dá água. Um pedido simples. Ele tinha sede e ela tinha acesso ao poço. Como ela mesma disse, o poço é profundo e ela tinha meios de tirar água e de oferecer àquele homem a água que ele precisava. Cristo fez um pedido, queridos, mas Cristo também fez para ela uma oferta. É curioso na passagem que Jesus Cristo, ele diz para ela o seguinte, que se ela compreendesse o que estava diante dela naquele momento, ela pediria para ele água viva e ele daria. Sabe, Cristo disse para aquela mulher: eu posso te dar água viva, água da vida, água que satisfaz plenamente. Provavelmente, aquela mulher não entendeu a oferta daquele homem. Quando Jesus disse água viva, ela deve ter pensado em água fresca, água corrente, água pura, diferente de uma água parada de uma cisterna. Ela provavelmente pensou: opa, água boa, água melhor. Mas Cristo vai explicando para ela que ele não está falando de água física, mas ele está falando sobre algo que é muito maior, algo que é completamente superior. Sabe, querido, eu acredito que Jesus Cristo, quando faz essa oferta para ela, Jesus coloca muitas coisas envolvidas. A gente pode observar no versículo 10 que Cristo fala assim: se você conhecesse ou compreendesse o dom de Deus e quem é o que te pede, você pediria e receberia água viva. Olha uma coisa que Cristo diz: o favor de Deus, a graça de Deus está aqui diante de você. Se você puder entender o presente que Deus está te dando e quem está diante de ti, que sou eu, se você entender que Deus está sendo favorável contigo e que uma figura de autoridade, capaz, habilitada por Deus, está diante de você, você vai receber algo que você não espera. Então veja, Cristo diz que ela estava sendo contemplada com a graça de Deus e que ela estava sendo visitada pelo ungido de Deus, ele mesmo, o Cristo. Olha comigo o versículo 14 também, que diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha o que Cristo diz: mulher, Deus está sendo gracioso e eu estou aqui te visitando. E aquilo que eu te dou, que eu te ofereço, vai matar a sua sede, vai suprir dentro de você todas as suas necessidades. Ele diz mais: pelo contrário, a água que eu lhe der, lhe será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha o que Cristo diz, queridos: a água que eu te der, mulher, ela vai te saciar, mas ela vai te dar vida eterna. Não é apenas saciedade, ela vai te dar satisfação e vai te dar vida eterna. Queridos, Cristo fala sobre a graça visitando. Cristo fala sobre a sua visita diante daquela mulher. Cristo fala sobre satisfação e Cristo fala sobre vida eterna.
Mas Cristo faz também uma coisa muito interessante. No versículo 16 a 18, Cristo confronta aquela mulher com o pecado dela e com a consequente necessidade dela. Quando Cristo diz, mulher, chama teu marido. E ela diz, eu não tenho. Cristo mostra para ela que ele sabia quem era ela e que Cristo sabia qual era o real problema dela. Irmãos, Jesus não estava a par da vida da samaritana pelos boatos da cidade. Jesus manifesta diante dela que ele é profeta, ungido de Deus, que ele não é um homem comum. Porque ele diz, você já teve 5 maridos e agora tem um homem que não é teu homem. A mulher fica surpresa e admirada, como quem diz, como você sabe da minha vida? Como conhece meu passado? Quando Cristo fala isso com ela, sabe o que Cristo está fazendo? Ele está mostrando para ela que ela tem necessidades e que ela precisa reconhecer a sua condição de pecadora e que ele pode tratar aquele problema dela. Sabe, irmãos, Jesus Cristo, ele mostra que todas essas coisas envolvidas são essenciais para que ela receba o que ele tem para oferecer. Ele conversa com uma mulher rejeitada. Ele diz que graça, que favor de Deus, que vida eterna, que satisfação estavam ali disponíveis diante daquela mulher. Cristo estava quebrando barreiras. Cristo estava quebrando um costume daquela época, o julgamento e o distanciamento daquele povo samaritano. E Cristo foi um pouco além, porque ele estava falando com uma mulher samaritana. Sabe o que aconteceu quando os discípulos viram? No mesmo capítulo 4, no versículo 27 diz, nesse ponto, quando Jesus estava conversando com ela, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse, que perguntas ou por que falas com ela? Sabe o que aconteceu, queridos? Quando os discípulos do Mestre viram aquela cena, eles ficaram incomodados e admirados. Eles se sentiram, de alguma forma, incomodados. Mas eles não tiveram coragem de dizer, o que o senhor está fazendo, mestre? Não. Eles guardaram o incômodo para eles. Isso mostra, queridos, como aquele povo tinha rejeição em relação aos samaritanos. Mas Cristo não estava preocupado. Ele não estava levando aquilo em consideração. Jesus Cristo, ele, queridos, não estava preocupado com o que os discípulos pensavam ou com o que os fariseus, os religiosos pensavam. Cristo estava pensando nas pessoas. E ele viu naquela mulher, uma mulher que precisava de ajuda, uma mulher que tinha uma necessidade espiritual. E ele sentiu a dor daquela mulher, a carência dela, e ele estava ali para oferecer ajuda. Enquanto os discípulos se admiraram com certa indignação com o contato de Cristo com a mulher, sabe o que a mulher fez? O texto diz, no versículo 28, quanto à mulher, ela deixou seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens da cidade, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será porventura ele o Cristo, o ungido de Deus? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No versículo 39 continuam dizendo, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua pregação e diziam à mulher, já agora, não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos,
Essa passagem é preciosa. Cristo estava quebrando paradigmas e hábitos, padrões. Jesus Cristo estava surpreendendo seus discípulos. Jesus estava fazendo com aquela mulher uma espécie de troca, dizendo: mulher, mata minha sede física. E sabe, eu posso saciar em você uma necessidade que nada nessa vida pode. Jesus Cristo deu importância para aquela mulher. Jesus Cristo deu importância para ela, mesmo sendo ela rejeitada, mesmo sendo moralmente promíscua, mesmo indo contra o costume do seu povo. Jesus deu atenção para ela, ela foi confrontada com os pecados e necessidades dela, e quando ela foi confrontada, ao invés de ela sair dali com grosseria dizendo: ei, quem você acha que é? Ela não fez isso. Ela queria o que Cristo estava oferecendo. Ela saiu correndo, foi até as pessoas da sua cidade e disse: venham comigo, eu acho que encontrei, ou que fui encontrada, pelo Salvador do mundo. É curioso, irmãos, porque por mais que aqueles homens certamente julgassem ela, eles deram ouvidos ao que ela disse. Talvez por curiosidade, porque crédito provavelmente ela não tinha. Mas eles ouviram o que ela disse e foram até onde Jesus estava. Ouviram as palavras dele. Cristo ficou com eles. Cristo pregou para eles. E sabe qual foi o resultado? Muitos foram salvos. Muitos reconheceram que Jesus é o Salvador dos homens. Tudo isso porque Cristo deu atenção a uma mulher. Porque Cristo ofereceu para ela o que ela precisava. Porque ela deu testemunho aos outros. E todos eles, ela e o seu povo, encontraram a salvação que precisavam. Sabe, querido, nós precisamos tirar daqui algumas lições. Eu acredito que a história de Cristo e a vida de Cristo, ela oferece para nós uma gama de oportunidades de aprendizagem. Como servos de Cristo, o desejo do nosso coração, eu acredito que é e deveria ser ouvir todos os povos da terra dizendo o que aqueles homens disseram no versículo 42. Verdadeiramente, Jesus é o Salvador dos homens. O desejo nosso, enquanto povo de Deus, é ver os homens da terra, não importam quem são, se rendendo e se humilhando aos pés de Cristo, e encontrando nele salvação para suas almas. Esse é o desejo do nosso coração. Mas será que nós estamos de fato trabalhando como o Mestre para que os povos da terra cheguem a esse tipo de decisão? A pergunta que faço é: será que se dependesse dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, será que eles teriam ficado ali, pregado para aquele povo, dado atenção àquela mulher, teriam ficado hospedados com os samaritanos e teriam pregado para eles o evangelho? Você acha que eles teriam feito isso? Provavelmente não. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes os discípulos, aqueles e nós não encaramos as oportunidades como deveríamos. E nem mesmo encaramos as pessoas como deveríamos. E é por isso que Jesus, o tempo todo, nos ensina como devemos lidar uns com os outros. E eu quero te mostrar algumas lições que certamente são necessárias para nós. Primeira lição, querido, que a gente pode aprender com o nosso Mestre. Jesus de fato veio para os doentes e para os perdidos. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio a essa terra para salvar os homens. E em nenhum momento o nosso Mestre se esqueceu disso. Em Lucas capítulo 4, Jesus Cristo disse que ele veio para os doentes. Ele veio para salvá-los.
Em Lucas 19, Jesus Cristo disse que veio buscar e salvar o perdido. Querido, Jesus viveu, ele agiu com pessoas o tempo todo durante o seu ministério, como alguém que estava salvando e resgatando perdidos e curando, salvando os enfermos. Jesus Cristo, querido, ele estava o tempo todo vendo os pecadores, observando os erros deles. Mas Jesus Cristo estava vendo não apenas os erros, mas ele estava vendo as necessidades. É isso que ele fez com a samaritana. Ele viu quem ela era, irmãos. Jesus não estava enganado. Ele sabia que era uma mulher rejeitada, vulgar, uma mulher que teve vários relacionamentos e que não estava vivendo uma vida socialmente e moralmente correta. Mas Jesus viu mais do que pecados. Ele viu necessidades. E ele se envolveu com as necessidades dela. Jesus Cristo não estava tentando levar vantagem dela. Ele não estava tentando julgar aquela mulher. Mas Jesus Cristo, ele de fato veio para o perdido, para o doente. Jesus Cristo veio para salvar o pecador. E Jesus Cristo se envolveu com ela de uma forma muito preciosa. Sabe, querido, nós precisamos aprender essa lição com Jesus Cristo. Porque sabe qual é a nossa tendência humana? Primeiro, julgar aqueles que são socialmente rejeitados. Nós temos a tendência de julgar aqueles moralmente corruptos. E nós, como seres humanos, temos a tendência de querer nos aproveitar daqueles que são moralmente fracos. Provavelmente, nós erraríamos no relacionamento e no tratamento com aquela mulher. Mas Cristo, ele demonstra para nós que ele se compadece das pessoas. Sabe o que o Evangelho de Mateus, capítulo 9, diz? Que Cristo estava andando de cidade em cidade, curando doentes, salvando pessoas, libertando pessoas oprimidas. A palavra fala que Cristo, ele via as multidões e se compadecia delas, porque elas estavam aflitas, exaustas e desorientadas. Cristo disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele diz: implorem ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores para a seara. Aí, querido, você pode fazer uma pergunta assim: Tiago, o que Cristo está dizendo? Irmão, eu acredito do fundo do meu coração que os trabalhadores que estão em falta para a grande seara são aqueles que se envolvem com pessoas e que se compadecem de pessoas e que conseguem ver que o mundo está aflito, exausto e desorientado. Eu creio que Cristo está dizendo que o que de fato é necessário é que trabalhadores, ou seja, pessoas que se envolvam, pessoas que sentem as necessidades dos outros, possam participar. Mas sabe qual é o problema dos trabalhadores de Deus? É que primeiro não se envolvem com gente, não se compadecem de gente, não conseguem ver a aflição, a exaustão e a desorientação. Esse é o problema. E é por isso que a seara precisa de trabalhadores. Querido, se você quer ser um trabalhador da seara, você pode começar se envolvendo, se compadecendo e vendo as pessoas com as necessidades que têm. Será que você é capaz de fazer isso? Será que você pode ser um colaborador nessa grande seara do mundo? Bem, Jesus Cristo, ele desempenhou seu ministério em Jerusalém, em Betânia, na Galiléia, Cafarnaum, Nazaré. Jesus estava fazendo o seu trabalho em todos os lugares. Mas Cristo também não rejeitou os samaritanos. Jesus sabia que,
por onde passasse, pessoas estariam aflitas, exaustas e desorientadas. E é por isso que ele passa por esses lugares dizendo: eu posso ajudá-lo. Será que você está disposto a fazer esse trabalho? Querido, você pode se envolver com pessoas. Eu sei que é mais fácil julgá-las. Eu sei que é mais fácil ignorá-las. Mas você pode aprender com Cristo. Você pode se assentar no poço. Você pode se assentar no banco da praça, no banco do ônibus. Você pode se assentar na rua com seus vizinhos, ou na mesa do escritório do seu trabalho, ou no ônibus que te leva para o trabalho da empresa. E você pode ver as necessidades das pessoas. E se você for capaz de se compadecer delas, você certamente vai querer ajudá-las. Cristo nos ensina a nos envolver. E sabe, querido, uma outra lição que nós aprendemos nessa passagem é que as pessoas, elas têm uma sede, uma necessidade que só Cristo de fato pode preencher. Nós podemos aprender aqui que as pessoas, elas têm dentro delas uma sede, uma necessidade, uma falta que nada nessa vida é capaz de preencher. Eu acredito que quando nós olhamos para o nosso mundo, nós podemos facilmente identificar que as pessoas estão andando por aí tentando satisfazer as necessidades do coração delas por meio de relacionamentos sexuais e relacionamentos afetivos. Era isso que a samaritana fez. Uma mulher que já teve 5 homens estava no 6º relacionamento porque ela não era satisfeita. Talvez as pessoas do nosso mundo estejam tentando satisfazer as suas necessidades, construindo casas e comprando imóveis e comprando carros e acumulando dinheiro, fazendo viagens, progredindo na vida, formando um corpo esbelto e bonito. Ou estão travando relacionamentos na tentativa de serem satisfeitas e queridos. O vazio aqui dentro sempre continua. O ser humano, ele tem uma necessidade que nada desse mundo preenche. E a prova disso é, nunca estamos satisfeitos com o cônjuge que temos. Nunca estamos satisfeitos com a conta bancária que temos, nem com a casa, nem com o carro, nem com os amigos, nem com a escalada social, nada disso satisfaz. E a prova disso é, os homens estão sempre correndo mais e mais atrás daquilo que nós poderíamos dizer, ele já tem o que precisa. Mas o ser humano, ele nunca está satisfeito, porque aquilo que ele busca nos valores desse mundo jamais poderia satisfazê-lo. Talvez o nosso mundo está tentando se satisfazer com água fresca, quando na verdade o mundo precisa de água viva. Precisa daquilo que Cristo oferece. E você diz, Tiago, o que é essa água viva? É redenção, é novidade de vida. Porque Cristo, ele nos dá o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Ele nos lava, ele nos dá nova vida, ele nos preenche. Sabe o que diz o texto bíblico? Ouça o que vou ler para você. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado.
Quando Cristo, querido, fala sobre água viva, quando Cristo fala sobre beber e receber da água viva, algo que dentro da pessoa traria satisfação e produziria vida eterna, Cristo estava falando sobre o Espírito Santo. Eles, os discípulos, ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado. Mas, quando Cristo morresse e ressuscitasse, o Espírito Santo viria e passaria a habitar dentro de todos os que crescem e de todos os que creram. Sabe, se a samaritana creu, ela recebeu o Espírito Santo. Aqueles que creram, receberam o Espírito Santo. Elas receberam a água viva. A água, ou quando Cristo usa esse exemplo, as pessoas estavam recebendo dentro delas o Espírito Santo, que dá vida, que dá satisfação, contentamento, que transborda, que flui e que produz novidade de vida e redenção, restauração, e que inevitavelmente prepara a pessoa para a vida eterna. É disso que o mundo precisa, querido. Era disso que a samaritana precisava. E sabe de uma coisa? O nosso mundo hoje está precisando ir até Cristo e receber dele o Espírito Santo. Porque quando o Espírito entra na vida da pessoa, ele restaura, ele produz novidade de vida. E o Espírito Santo dentro da pessoa enche essa pessoa daquilo que nada desse mundo é capaz de preencher. Eu queria, por meio desse texto bíblico, te mostrar como Jesus Cristo ofereceu para a samaritana o que ela precisava. Cristo, ele não ignorou quem ela era. Ela era uma mulher moralmente pecadora. Ela era uma mulher que vivia uma moralidade desregrada. Era uma mulher socialmente rejeitada, que vivia numa terra odiada pelo povo onde Jesus havia nascido. Mas Jesus, ele não considerou essas coisas. Jesus quebrou padrões, ele quebrou paradigmas, ele se envolveu com aquele povo, ele deu atenção para aquela mulher. Ele ofereceu para ela o que ela de fato precisava, que era de restauração e nova vida. Ela foi boca para testemunhar para os outros da sua cidade. Eles também ouviram Cristo e foram salvos. Porque todos nós, queridos, precisamos da água que Cristo oferece. É o Espírito Santo. É a novidade de vida. É a transformação de nós. Não importa quem somos, não importa o que fizemos. Se nós crermos, o Espírito Santo virá e habitará dentro de nós. E ele vai satisfazer todas as nossas necessidades. Ele vai corrigir o que está errado e conflituoso, conflitante dentro de nós. E assim, seremos satisfeitos de verdade. Você já recebeu o Espírito Santo? Você já bebeu a água da vida? Talvez pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, essa ministração, podem estar tentando buscar das suas próprias fontes, pelos seus próprios meios, aquilo que supostamente satisfará. Querido, só Cristo pode preencher em nós o que de fato precisamos, aquilo que de fato nos falta. Eu quero te convidar, como diz o texto de João 7, se você tem sede, vá a Cristo. Receba dele o Espírito Santo pela fé e deixe o Espírito renovar sua vida, renovar
o seu coração, os seus relacionamentos, a sua forma de viver. Deixe o Espírito fluir dentro de você e deixe ele produzir dentro de ti a alegria e o contentamento que a eternidade dá. Você está precisando disso? Então receba. E se você já recebeu, leve essa mensagem para o mundo. Leve isso para os povos. Não julgue pessoas. Não ignore pessoas. Os trabalhadores são aqueles que se envolvem, aqueles que se compadecem, aqueles que encaram as necessidades das pessoas, porque o mundo está aflito, exausto e desorientado. O mundo precisa, querido, de pessoas que se envolvem. Será que você está pronto para isso? Está pronto para aprender com o Mestre? Espero que Deus coloque essa palavra no seu coração. Deus, eu quero, Pai, te agradecer por essa palavra e por essa instrução. Eu dou graças, Pai, porque Jesus Cristo é maravilhoso. Deus, obrigado porque Cristo se importa com pessoas. E porque Ele se importou com a samaritana, com os samaritanos, porque Ele se importa comigo e eu sei que Ele se importa com cada ouvinte. Ajuda-nos, Pai, a aprender com o nosso Mestre. Ajuda-nos, Pai, a amar pessoas, a nos compadecer de pessoas. Ajuda-nos, Pai, a identificar o pecado, a necessidade que há nas pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a ver nas pessoas que de fato elas precisam de ajuda e que Cristo é a solução para o que elas buscam. E ajuda-nos, Pai, a levar para elas não a sentença de que são ruins, imorais e condenáveis, mas ajuda-nos a levar para elas Cristo, a levar para elas a mensagem de Cristo, para que elas possam crer e receber a vida eterna, receber o Espírito Santo. Eu quero te pedir, Deus, dá-nos o Espírito Santo e dá-nos, ó Pai, a virtude para sermos os trabalhadores dessa grande seara. Salva vidas, Pai. Por favor, Deus, encontra os tantos como a samaritana que estão andando desorientados por aí. Talvez, Pai, nós não sabemos quem são e onde estão, mas coloca-nos, ó Pai, no caminho dessas pessoas que estão aflitas. E coloca, Pai, em nosso caminho pessoas aflitas. E dá-nos, ó Pai, o discernimento espiritual para que possamos ver e orientar essas pessoas. Esse, Pai, é o desejo do meu coração e eu creio que essa é a vontade do Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, Senhor. Oh, passa, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está, aleluia, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, do nosso Brasil. Oh, tu és o Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. 3. Querido, eu creio que Deus, Ele deu para nós nesse tempo algo para pensar. Alguém que tem sede pode receber de Cristo a água viva, pode receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro de nós, ele flui, preenche e satisfaz. Mas se você já tem vivido cheio do Espírito Santo, você deve levar essa palavra para outras pessoas, porque o nosso mundo está aflito, exausto e sedento. Querido, o desejo do meu coração é que Deus coloque você no caminho de pessoas com suas necessidades, e que Deus coloque no seu caminho pessoas com necessidades, pessoas que vão beber dessa água que vem de Deus e que satisfaz e que flui e que purifica. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa suprir cada necessidade que temos e que Ele nos transforme nos trabalhadores para essa grande seara, que vão testemunhar, amar e gerar envolvimento com pessoas. Enquanto isso, que Deus nos dê a alegria de ver pessoas sendo salvas por Cristo e sendo cheias pelo Espírito Santo. Que a graça de Deus seja com cada um.